Então, bom dia novamente para todos. É muita alegria estar com vocês aqui hoje, começando o ano de 2021. No convite que eu fiz para vocês, vocês devem ter visto que eu estou nomeando esse 2021 como o ano da esperança freiriana, né? Para a gente tentar ver se consegue enxergar aí alguma possibilidade concreta de mobilização, e acho que estamos fazendo isso, né? De diversas formas, como que a gente enfrenta esse cenário. Então, muito alegre, muito feliz de estar com vocês. Quero dizer que foi muito bom ter férias, eu espero que vocês tenham tido pelo menos um tempinho de parada, porque acho importante isso para a gente, né? Para a gente ter o descanso necessário, para a gente reenergizar. Então, foi muito bom. Quero agradecer vocês terem me permitido também tirar férias em janeiro, apesar da gente ter feito algumas coisas aí, mas muito isoladas, eu descansei. Acho que foi importante esse tempo, sim, para continuar aqui 2021. Dizer que algumas pessoas, eu penso, porque vocês lembram, eu quero só resgatar para a gente lembrar, eu assisti o vídeo da última nossa reunião de dezembro, até para relembrar algumas coisas e tal. E a gente combinou que essa de fevereiro não seria uma reunião específica já do círculo, com alguma ação nossa, mas seria uma reunião de um primeiro encontro, para a gente ver como que estava o ano de todo mundo, os horários, os tempos, para a gente aí definir 2021, lembra? Porque a minha ansiedade era, já vamos fechar dezembro, tudo certo para 2021, e vocês falaram, olha, não dá, nós não sabemos ainda, e nem eu sabia também, quais os horários de aula, quando vai ser nossos tempos e tal. Então, ficamos para o dia 20 para fazer isso. Então, a ideia de hoje é o que a gente chamou de um planejamento circulante, para a gente compartilhar um pouco as vidas, como é que estamos, o que pretendemos aí para 2021, e por isso que eu fiz aquele formulário para tentar nos ajudar também em algumas definições. Tudo bem? Tem alguém que gostaria aí de usar a palavra para alguma coisa, ou podemos fazer este levantamento, pelo menos para eu mostrar para vocês o que respondemos no formulário? Deixa eu só mostrar minha caneca linda. Chique. Ficou maravilhoso, hein, Gabriel? A hora que a gente coloca aqui, que a gente Ô, vê o tanto Pri, que fica linda. ficou lindo mesmo. Tira foto, depois me manda pra eu postar no Instagram do Círculo. Deu pra escutar? Estamos escutando? Pri, tira foto, me manda, Pri. Sim, Ah, não, agora escutamos. desculpa. Pensei que você tinha colocado alguma coisa aí para a gente escutar. Mas Não. escutamos, sim. Estão enxergando o slide? Tá dando para ver? Lohane, Sim, eu vou tá falando, qualquer lindo. coisa você me fala, tá? Mas eu mandei para você também por WhatsApp os slides. Então, essa é a ideia da gente hoje começar com essa retomada, né, do que podemos fazer em 2021. Coloquei esta imagem do Belchior, com a frase dele que é: ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, com o meu sentimento de bem-vindes a todos, porque acho que é importante a gente entender esse cenário que a gente está, e como é que a gente se fortalece junto mesmo, né? Nesse coletivo aqui que a gente tem construído essa possibilidade, acho que essa possibilidade de respirar. E especialmente, não sei se vocês viram, mas a gente acabou fazendo, aí eu vou chegar lá, no quem CPF indica, e a gente colocou o amarelo também, o documentário do Emicida. Então, a ideia de hoje é essa, um pouco quem somos nós, porque aí eu vou contar para vocês o que é.
As pendências de 2020, nós temos algumas pendências que a gente precisa decidir, especificamente em relação ao registro do Educação como Prática da Liberdade. O 2021 da Esperança, como é que nós vamos propor as ações para 2021. E os informes eu deixei para o final, geralmente a gente faz os informes no começo, mas eu deixei para o final porque tem gente aqui que está envolvida no centenário e tem gente que não está, e tem gente envolvida de diversas formas, tem gente que está assistindo, tem gente que está organizando, tem gente que está na colegiada, então eu deixei para o final porque aí a gente pode conversar um pouco mais e ver quem se interessa, inclusive quem não estava e quer estar a partir de agora. Então, essa é a minha proposta de pauta. Pode ser assim? Caminhamos? Então, essa foi a ideia, né, do Gabriel, como sempre, assim, Gabriel, Dani e Rogério são os nossos, não sei como existiríamos sem essa ideia da comissão de comunicação, do Gabriel, especialmente aqui no CPF, é ele que coordena isso, e a gente teve essa ideia de fazer, talvez, aí de tempos em tempos, isso, o CPF indica, né, a gente pode montar, assim, sei lá, uma vez por mês, ou uma vez por semana, e depende das nossas, porque aí a gente podia trocar essas informações, algum documentário que você viu que você gostou, um filme, uma música que seja, né, a gente pode compartilhar, e fazer isso, assim, que a gente vai mostrando um pouquinho, que é isso que eu chamei um tiquinho de nós, né, assim, um pouquinho de nós. Então, aqui tem a imagem do CPF Indica e a imagem do documentário do Emicida, Amarelo, é tudo para ontem, né, que é um documentário que, para mim, nesta pandemia, se quem não me escutou dizendo, porque eu já falei isso tantas vezes, mas nessa pandemia foi, para mim, uma possibilidade, assim, porque é um documentário que mostra a importância de a gente agir hoje pelo ontem, não para o amanhã, mas pelo ontem, honrando aqueles que já vieram, já lutaram, já passaram por aqui. Então, essa ideia da história, tudo é para ontem, foi uma coisa que mudou um pouco a minha visão em relação a determinadas coisas. Então, essa é uma ideia, eu quis trazer para a gente ver se a gente mobiliza o grupo todo, né, porque aí a gente acaba também compartilhando o que você gosta, você também vai se mostrando um pouco, a gente vai se conhecendo, eu acho que é uma ideia que pode ser legal para nós. A partir disso, não sei se vocês lembram, mas quando a gente começou o grupo, lá em setembro, a gente fez um formulário também, em que vocês falaram qual era a série preferida, qual era a música preferida, qual era o livro que você estava lendo no momento, eu acho, então, o último livro que você leu, não lembro a pergunta, mas a ideia era do livro. E aí, eu fiz essa coisa, só para a gente ver, assim, não tem muito a ideia de aqui sugerir, mas é só para a gente identificar quais foram as preferências do nosso círculo, assim, de todo mundo que está aqui, né, naquela proposta de que a gente vai sempre começar se conhecendo um pouco, a gente fez o Padlet, a gente tem o nosso álbum de fotos lá, que tem fotos com todo mundo, e aqui é um pouco dessa ideia das séries, né, então, eu coloquei as imagens só, né, esse é um documentário, Que Mundo é Esse? Um documentário da Globo News, que foi uma indicação de uma série, N com E é o mais votado nas séries, acho que foram 10 votos, 10 pessoas citaram esta série como a preferida, ou a que mais gosta. Merli também apareceu muito, também uma série, assim, né, que vocês disseram que gostam, e essas são outras, assim, Friends, The Get Down, The Boys, Supermães, Grey's Anatomy, Game of Thrones, Outlander, foram outras também citadas, às vezes uma vez, né, por alguém, mas a ideia é essa mesmo, era só conhecer qual é o nosso universo, o que vemos e o que gostamos, né, e aí eu fui registrando o que foi por vocês ali anunciado. Então, outros, Coisa Mais Linda,
que esse daqui, não sei se todo mundo viu, mas eu vi essa série, amei, é uma série brasileira, já tem 2 temporadas. Eu sou viciada, viu, gente? Tem gente que até falou, teve 1 ou 2 pessoas que falaram que não assistem série e tal, super respeito, acho uma coisa bonita falar que não assiste série, eu sou daquelas, assim, enlouquecida, se eu começo a assistir uma, eu não paro, eu não dou conta de parar, eu quero chegar no fim, então eu não posso ver uma série muito grande, porque senão as pessoas aqui de casa reclamam, que aí elas me perdem, né, para a série, assim, eu fico muito envolvida. Criminal Minds, Elementary também foi uma que também foi citada. Essas eu conheço, mas não assisti todas. One Day at a Time, que também foi. Justiça, essa eu não conhecia. Então, umas que a gente nem conhecia, que também, né, é bom para a gente conhecer. Depois eu vou mandar esses slides para vocês verem. Black Mirror também. Down to Earth, também foi uma. Dark, Sense8 também, Grace and Frankie, também uma série citada, Supernatural, Better Call Saul, eu também não conheço, Lei e Ordem, 3% e Nada Ortodoxas, Nada Ortodoxa. Então, essas foram as séries preferidas do Círculo, acho que são aí referências também, quem não assistiu, uma ou outra, depois pode assistir, ver se gosta, são estilos muito diferentes, vocês viram, tem gente que gosta mais de ficção científica, tem gente que gosta mais de romance, depende muito disso, né, do que pra gente aí toca mais, mas são as referências daquilo que vocês colocaram. Por que eu trouxe? Para a gente se conhecendo e para a gente também vendo dessa ideia do CPF Indica, como é que a gente pode ir indicando algumas coisas que fazem sentido para a gente, que tem a ver com também as temáticas que temos discutido aqui. Certo? Passamos para o segundo ponto, então, que é a ideia das pendências de 2020. As pendências de 2020, que eu também não sei se precisamos resolver hoje, mas é só para a gente também não ficar com coisa para trás e depois falar, mas nossa, porque até como nós estamos começando o grupo, né, eu acho importante que a gente defina isso, ou então vá vendo o que deu certo, o que não deu certo, o que a gente precisa rever, pensar de outra forma, né, porque não deu certo aquilo. Então, veja, uma das atividades que nós desenvolvemos no ano passado foi o Em Leitura, que a gente leu Educação como Prática da Liberdade, certo? Nessa leitura, nós ficamos de fazer um registro. Tentamos fazer por vídeo. Não deu muito certo. Na avaliação de dezembro, as pessoas disseram, muito difícil fazer vídeo, Camila, nossa, achei isso complicado. Eu lembro da Poliana falando, sofri para fazer isso, não quero sofrer não, eu quero ficar aqui sem sofrer. Enfim, aí, em dezembro, decidimos que a gente então faria o registro escrito. O Rogério criou no Google Drive um documento para compartilhar, super legal, inclusive colocou a imagem do livro, fez o tipo sumário do livro, com todos os passos e tal. O que aconteceu? Ninguém apareceu por lá, né? Assim, só se foi de ontem de madrugada para hoje de manhã, mas se não foi, ninguém compareceu por lá. Então, a gente também não topou esse registro escrito, ou também talvez porque a gente tenha passado aí pelo processo de férias, eu não sei nomear, né, isso. Kátia, deve ser mesmo. Então, mas tem essa pendência. Por que eu acho legal a gente pensar sobre isso? Para a gente até ver como é que a gente vai fazer o Em Leitura de agora. Vamos dar mais um tempo? Vamos fazer os dois juntos? O que vocês pensam sobre isso? Voltamos para a ideia do vídeo? Vamos retomar o registro? Vamos lembrar? Vamos dar mais um prazo? É isso que nós temos que, entre nós aqui, decidir, né? Concordar.
e ver como é. Lembra que a gente até falou, podemos fazer os dois meios, pode ter gente que faça os vídeos, pode ter gente que faça o registro, não precisa ser uma forma única de registrar, podemos ter várias formas de registrar. Mas, então, isso é a pendência que eu vejo, né, em relação a tudo que a gente se propôs do ano passado, é só essa ideia do registro que ainda ficou aí sem a gente finalizar, vamos dizer assim. Então, pensemos sobre isso, certo? Por quê? Porque no 2021 da esperança, que eu estou chamando assim, né, que é a ideia de a gente pensar como que a gente, nesse conceito freiriano, né, de que a esperança é mobilizadora de uma praxis, né, ela não é a espera, ela é uma ação concreta, na realidade. Então, a partir disso, gente, eu vou só retomar, para vocês também irem lembrando, porque, veja, eu tive que ver de novo o vídeo, porque tinha coisas que eu lembrava, outras coisas que eu não lembrava. Então, o que nós conversamos lá em dezembro, que eu acho que é importante retomar? Como que seriam os nossos encontros? Porque no ano de 2020, nós fizemos em leitura, em encontros e em leitura, só. Foram esses 2 momentos que nós tivemos no grupo, né? No círculo. Então, aí nós ampliamos o nosso olhar com a nossa avaliação do tempo que a gente viveu. Então, continuaria com em leitura, foi bem avaliado, devemos continuar. Decidimos, inclusive, o livro é Pedagogia do Oprimido, né? Decidimos permanecer com encontros, que é esse momento da gente se reunir com outros grupos ou outros pesquisadores sobre Paulo Freire, né? Criamos esse em praxis, que é aquele momento que a gente vai fazer a reflexão sobre a prática, e a gente decidiu aqui que a gente começaria com as pessoas do próprio círculo, para a gente se conhecer um pouco melhor, saber que as experiências freirianas têm, né, como é que... de onde surge esse interesse por vir para cá, para o círculo. O e-informação, que também foi uma questão que surgiu aí a partir de dezembro, que é a formação que o ABC do Glória nos pediu, né, como círculo, entrou em contato comigo, pediu uma formação em Paulo Freire. Então, eu acho que é uma das nossas possibilidades, pensar numa formação para eles, para um grupo específico, são 16 pessoas do grupo do ABC do Glória. Mas eu hoje até estava pensando nisso, a gente pode abrir, né, fazer a formação para eles, com o que eles querem, como eles querem, mas também abrir para pessoas externas que queiram participar, enfim, tudo a fazer, a pensar, a planejar. E por último, em pesquisa, que também foi a ideia que surgiu da nossa avaliação em dezembro, da gente construir uma pesquisa coletiva. Como que a gente pensa aqui numa ação coletiva de pesquisa para o nosso círculo fazer. Então, vejam, isso tudo for o que eu estou chamando de metodologia, porque foi a forma como a gente criou para funcionar, né? Que caminho a gente quer trilhar, que caminho a gente quer percorrer juntos. E aí a gente até agora decidiu isso tudo. Só isso tudo a gente quer fazer juntos. Então, eu só coloquei aqui para vocês verem, no questionário, no formulário que eu pedi, tem muita gente que não preencheu o formulário, tá? Então, são 26 respostas que eu tenho só. Então, agora, isso daqui precisa ser ampliado. Eu fiz com esse número de respostas que eu tinha até o momento. E as pessoas se colocaram aonde? Lembra que uma das decisões nossa também foi essa? De que a gente circularia também com essa mediação do momento do círculo, né? Para não ficar como foi, talvez, aí durante esse primeiro momento, muito... eu e Gabriel e Léo mediando essa ideia, mas agora a gente vai circular com isso, né? Então, eu peguei o grupo de pessoas que se dispuseram a pensar neste momento do em leitura, que aí estão os nomes: a Alessandra, a Marília, a Sandra, a Silvia, o Rogério, a Lana e a Mônica.
E aí, coloquei aqui algumas dicas do que veio lá de dezembro. Primeiro, vou retomar para a gente lembrar juntos, assim, a abertura da obra, né, porque a gente falou um pouco isso, que foi uma avaliação boa de ter o em leitura, mas que faltou algumas coisinhas, assim, faltou uma costura, talvez faltou um contexto da obra, quando a gente leu Educação como Prática da Liberdade. Então, eu coloquei aqui as observações que foram feitas, que é isso, fazer um contexto dessa obra, talvez até fazer alguma explanação das categorias, né? Hoje eu fico pensando que talvez o tempo também que a gente tenha disponibilizado para ler Educação como Prática da Liberdade tenha ficado pouco, talvez a gente teria que fazer, vamos discutir o capítulo 1, depois discutir o capítulo 2, não sei. Aí este grupo que está aqui para pensar o em leitura é que vai sugerir como é que vai ser, como é que nós, né, que vai delinear esse caminho que nós vamos traçar no em leitura, certo? O segundo, que é o Encontros, só tem a Débora por enquanto. Como eu disse, nem todo mundo respondeu, mas o Encontros é esse momento que a gente encontra com outro, né, outros grupos e tal. E aí tem algumas propostas também no Dicas do Compartilhar, que é a Ivanilde Apoluceno de Oliveira, e pesquisas do próprio grupo do círculo, quer dizer, porque tem gente aqui que faz pesquisas sobre, estou lembrando, Michael, que a Priscila, ela não só falou, mas também registrou que a gente está deixando você muito quietinho, que a gente tem que colocar você mais na roda. Então, aqui talvez seja isso, assim, as pessoas do próprio grupo também dizerem o que pesquisam, que esse tempo ainda não tivemos, né? Nós vamos ter a partir de agora mesmo. Nós somos muito novos, um grupo muito novo, então acho que agora a gente está pensando isso. O Em Praxis, como é um momento novo, ainda não tem dicas do compartilhar, né? Só tem a ideia, que é essa da gente discutir a partir da nossa praxis. Então, aí estão Sônia, Michael, Slider, Priscila, Denise e Emilene, como pessoas que se dispuseram aqui a pensar esse momento do círculo. Em formação, que é aquele projeto do ABC do Glória, estamos, que eu estou me colocando aqui também, porque esse eu tenho que fazer parte mais proximamente, né? Daniele, a Guta e a Letícia, né? Para a gente pensar um pouco como seria essa formação. E o Em Pesquisa, que é a construção dessa pesquisa coletiva também, que a gente tem várias ideias que foram sendo dadas ao longo, assim, da nossa... Eu não coloquei aqui porque não foi bem do compartilhar, mas temos algumas ideias que estão desde o projeto também de criação do círculo, mas enfim, são todas ideias para pensar, para o grupo pensar. Então tá, a Vani, Maria Rosilda, a Carol, a Lohane e a Andréia, nesse Em Pesquisa. Veja que eu queria já pedir uma compreensão de vocês, porque no formulário a gente perguntou, inclusive, se você tinha alguém que você gostaria de se aproximar do círculo. Só que aí a aproximação acabou sendo pela metodologia. Aquela questão lá ficou meio, não deu para cruzar uma coisa com a outra, né? Muita gente falou que qualquer uma, as pessoas todas estariam dispostas a trabalhar, mas eu não cruzei esses dados porque não foi possível, já que tinha gente que pedia um momento, tinha gente que pedia outro momento, então achei melhor organizar pelo pedido que vocês fizeram de estar em qual desses momentos. A minha ideia, então, essas são as pessoas que preencheram esses tempos, né, da metodologia do nosso trabalho do círculo. Não sei se vocês acham que a gente poderia agora completar, se alguém aí já tem o desejo, já ficou com vontade de ser incluído em algum desses momentos e ainda não foi, que pode se dizer agora, e eu já coloco aqui nesse instante. Se tem gente que quer pensar mais um pouco, mas aí também pode falar, mas eu acho que é o momento da gente se localizar, aonde é, ali mesmo, às vezes também preencheu aquele formulário sem prestar muita atenção, agora que tá entendendo, quer trocar, quer ir para outro lugar, alguém para fazer companhia para a Débora, porque ela ficou sozinha, né, no Encontros,
Enfim, está aberta aí a palavra para vocês. Bom dia, a Silvia, tudo bom, gente? Bom Um dia, Silvia. a todos. Também estava em férias, desculpa, Rogério, nem pensei em escrever, mas agora eu vou começar de novo. Eu queria também participar do Em Pesquisa Coletiva, do Pesquisa Coletiva, mas eu precisava entender melhor o que seria, né? Eu não preenchi no momento lá o documento nessa parte, porque eu fiquei em dúvida, né? Mas quero continuar no em leitura. O Em Pesquisa é assim, Silvia, porque surgiu um desejo grande, assim, nas nossas conversas, da gente ter uma proposta de pesquisa coletiva, que a gente pudesse criar um projeto mesmo de pesquisa. Aí as ideias são muitas, mas a gente tem que ver o que... Teve gente que sugeriu, né, acho que eu lembro do Léo dizendo, assim, da importância da gente fazer esse mapeamento das fontes originais do Paulo Freire, da gente buscar também um mapeamento das experiências que estão sendo realizadas com Paulo Freire, enfim, há que se decidir qual vai ser o objeto, mas a ideia é que a gente possa pensar num projeto de pesquisa coletivo em que cada um e cada uma aqui tem a oportunidade de também participar dele, né, assim, de fazer a ação lá, talvez se for uma revisão bibliográfica, que seja, se for de fato algo que a gente possa, inclusive, se aproveitar dessa dimensão do nosso círculo, né, de ter gente em tantos lugares diferentes, e talvez a gente possa pensar, por exemplo, numa pesquisa que tem uma entrevista com sujeitos que fizeram parte do processo, sei lá, enfim, eu tenho, essa é a ideia. Ah, entendi, eu quero participar então. Tá? Inclusive ontem, né, a Liana falando das notas de rodapé, não sei quem participou ontem, eu achei super interessante fazer todo esse levantamento das notas de rodapé dos livros, enfim, eu estou fazendo uma revisão integrativa dos últimos 5 anos de pesquisas aí, em alguns, né, em alguns sites específicos, científicos, principalmente na área médica, que eu fiquei super interessada, porque tem muita pesquisa do Paulo Freire na área médica, que não é a minha, mas como eu participei de um seminário de saúde no Rio de Janeiro, aí eu falei, nossa, que interessante, né, saber que o pessoal trabalha também na área de saúde, o Paulo Freire, que interessante. Não sei se participaram aqui da UFRJ, que teve o seminário em saúde. Aí, enfim, você pode colocar meu nome? Também quero participar. Obrigada. Obrigada, Silvia, já coloquei, mas também compartilho, realmente, a saúde é uma área que lê Paulo Freire, às vezes mais do que nós da educação, né, engraçado mesmo, porque tem essa proximidade, especialmente com essa ideia da saúde coletiva, né, de quem é esse profissional da saúde, com que princípios se forma um profissional da saúde. É bem legal. Então, tá, já te coloquei aqui, tá? Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de integrar a informação também, Camila. Vou pedir licença para vocês para dizer que a Lohane defendeu a sua dissertação de mestrado. Para quem não viu lá pelo WhatsApp, no último dia 10 de fevereiro, agora recente, e eu quero dizer que a dissertação da Lohane, para mim, é uma dissertação que deve ser lida, é daqueles trabalhos que eu recomendo a leitura. Primeiro porque uma pessoa que se dispôs a tratar do Paulo Freire, sem ser na superficialidade, né, acho que a Lohane consegue
não é sobre o Paulo Freire, mas ela se apropria de um conceito do Paulo Freire para trabalhar na sua dissertação, porque a ideia dela é a pesquisa de como é que estudantes com deficiência, a partir do olhar de professores e professoras, têm o seu espaço dentro da universidade, né? Até que, como é esse espaço da inclusão. E, então, um trabalho muito interessante, super recomendo, Lohane, aí depois você podia mandar a referência, a hora que você já postar lá no repositório, que é para as pessoas poderem ler, que eu acho que vale a pena, viu? Ela já está disponível no repositório, depois eu mando o link no grupo. Ah, ótimo, perfeito. Quem mais, gente? Ah, vi que a Sandra aqui também falou que não é em pesquisa, né? Silvia também, a Sandra. A Emilene. Emilene, mas você já está, né? Em algum. Você está no Em Praxis e quer ir para o Em Pesquisa também. Veja, gente, agora aqui, que talvez eu também tenha empolgado na hora de falar lá com a Silvia, mas não precisa necessariamente você estar no grupo para você participar da pesquisa, não, porque qual vai ser a função deste grupo? Esse grupo vai fazer uma proposta da pesquisa coletiva e apresentar para a gente. Entendeu? Da mesma forma, o E-Informação, eu penso assim, nós que estamos aqui no grupo do E-Informação, vamos pensar numa proposta e apresentar para o grupo, e o grupo pode falar, Camila, então nós podemos participar, queremos participar, mas é pensar a proposta. O em leitura e o encontro já é uma coisa mais concreta, porque a gente já sabe o livro, já dá para vocês pensarem de fato como é que vai encaminhar o trabalho aqui. Mas esses outros, o em praxis também, como é que vai ser. Agora, em informação e em pesquisa, a ideia deste grupo é pensar a pesquisa e trazer para nós, para a gente discutir, ampliar e aí ver, colocar todos na condição de participar da pesquisa coletiva, tá? Ok. Kátia também. Nossa, tá cheio de parabéns aqui, Lohane. Ok. Então, podemos ir adiante? Tem mais alguém que quer falar agora? E depois vocês já sabem, eu vou mandar os slides para vocês. Também quem quiser... Eu não marquei essa, também fico no em leitura, o Vinícius. Ok, Vinícius. O que a gente precisava ver depois, assim, na hora que a gente fechar essa ideia do planejamento, vamos começar com em leitura? Vamos começar com qual movimento em março, né? Porque aí, decidindo isso, a gente volta aqui para ver quem dessa equipe vai ficar meio que na mediação de chamar as pessoas, né? Porque senão a gente monta grupo e aí, como é que faz, né? Então, só para a gente organizar isso para não ficar sem aí uma possibilidade efetiva de funcionar, né? E aí, veja bem, nós tivemos, como eu disse, tudo bem, gente? Podemos caminhar? Eu estou vendo aqui as pessoas que aí, se elas fazem assim, eu vou caminhando, mas se vocês quiserem ir mais devagar, pensar um pouco mais, esse caminho metodológico que nós criamos, eu achei que ficou bem legal, mas é intenso, né? Olha, é pesquisa, é formação que é extensão, porque nós vamos fazer com uma ONG, que é o ABC do Glória, ao mesmo tempo nós temos o Em Leitura, que é o aprofundamento da leitura. Eu acho que este movimento que nós criamos do círculo é um que eu gosto muito, mas eu tenho que entender que ele é intenso, né? Assim, ele é um tanto de coisas. Nós vamos participar e fazer muitas coisas. Isso me dá muita vontade de fazer, mas ao mesmo tempo a responsabilidade de fazer, né? Então, o que eu quero contar, e aí só para a gente também ter a noção desse todo assim, na hora do formulário teve empate, por isso que eu trouxe a música do Skank aqui,
Lohane, eu coloquei, se ao menos você soubesse, porque a hora que a gente faz o formulário, imagina-se, né, que vai dar um percentual ali que a gente sabe qual vai ser a maioria das respostas sobre aquilo, né? Nesse formulário, pelo menos com as 26 respostas, nós tivemos 2 empates. E que aí nós vamos ter que decidir aqui, né? Porque não tem jeito de ser por lá. Primeiro, o formato. Olha, teve 12 votos para o formato quinzenal do nosso grupo e 12 votos para o formato mensal do nosso grupo. Um para de 20 em 20 dias. O Léo, que ele respondeu em todo o formulário isso, que ele não ia responder porque ele não vai estar presente conosco, então ele achava que não tinha como. Esse aqui também, ó, escreveu que prefere o quinzenal, para a ideia geral do círculo, mas não colocou lá no quinzenal, então ele ponderou que também poderia ser mensal. Então, esta é uma decisão que teremos que tomar. Teremos que faremos quinzenal ou faremos mensal, porque o formulário não deu conta. E aí também vou fazer um parêntese. Veja, porque vocês lembram que tinha gente que em fevereiro ainda estaria de férias, que nós marcamos dia 20, um pouco descompromissado dessa coisa de, tem que vir, porque já começou as atividades do círculo. Era um momento desse daqui mesmo, do encontro, vamos esquentar, vamos fazer um esquenta, né? Eu gostei dessa ideia do esquenta. Vamos fazer um esquenta. Então, tem gente que está de férias e não preencheu ainda, vai preencher depois e tal. Podemos também tomar a decisão de marcar a de março e tomar a decisão lá, quando a gente vai ter mais gente, ou tomar a decisão aqui, que temos nós, aí essa é a gente que vai pensar aí. Eu não fiz nada em relação a isso, porque aí depende disso para a gente fazer um calendário, para a gente também se organizar, para a gente já colocar os sábados, né, ver os sábados que teremos. Por quê? Porque no formulário, pelo menos nessas 28, né, porque depois Mônica e Andréia responderam depois, eu coloquei as duas, vocês viram que elas já estavam lá nos grupos, mas não vi aqui as respostas delas em relação a isso. Então, 28 pessoas que responderam, é maioria, mas não é todo mundo, certo? Se for mensal, aí a gente tem um calendário, se for quinzenal, tem outro calendário. Outra coisa que também, já vou falar as duas, porque isso a gente já pensa, outra coisa que também deu empate, ó, em relação ao horário. 9 votos para as 8 horas e 9 votos para as 9 horas. Camila, eu queria só saber, porque assim, eu fiquei na dúvida na hora de botar essa questão do horário, porque não era nesse que tinha também a opção de mudar, às vezes, o dia da semana? Sim. E dependendo se fosse no meio da semana, podia mudar o horário, assim, né? Aí seria melhor tarde ou noite, não sei. Sim. Não, então pronto. Certo? Por isso, Rogério, devia ter feito o inverso, né? Porque não pensei, mas é verdade. Eu perguntei também sobre outros dias da semana para a gente ver as possibilidades da gente fazer em outro dia de semana que não fosse no sábado. Mas vejam, aí a maioria, 20 votos foram para sábado mesmo. Por mais que entendesse a ideia de talvez achar um dia comum e tudo, mas a preferência ainda, a possibilidade, eu acho que não é nem preferência nesse caso assim, mas a possibilidade ainda foi no sábado. Então, por isso que aí eu voltei para a questão do horário, porque aí também foi amanhã, eu não coloquei aqui, mas o horário foi de manhã, o mais, porque também tinha, né, os dias da semana e os horários, manhã, tarde ou noite. Aí foi de manhã, por ser maioria no sábado, eu acho que a relação que estabeleceram foi essa. Só que aí, na hora do horário, deu esse empate técnico de votos para um e para outro. Lembra que também, quando a gente discutiu isso lá em dezembro, aí a gente passou para 8h30, um pouco para... não fica nem 8 horas, nem 9 horas, fica o meio do caminho, que é 8h30. Lembra que a gente teve essa discussão lá também no ano passado? Enfim, então... deixa vocês falarem agora. Kátia, pediu? Pode falar. Pedi. Camila, a outra coisa que foi perguntado também é a quantidade de tempo, né? Isso tem a ver.
porque se forem 3, se forem 2 horas, aí a gente já pode definir. Eu queria fazer uma ressalva também com relação ao horário quinzenal, que eu acho que mensal a gente fica muito distante. Eu senti falta de vocês esses dias, eu fiquei bastante em off, e eu acho que quinzenal mantém uma vida, né, a gente se vê mais vezes, e eu acho que quinzenal a gente vai perdendo o vínculo. Então, eu tenho essas 2 ressalvas, porque se forem só 2 horas, que foi a maioria, pode começar às 9. Só isso. Eu concordo, Lohane, Kátia. Eu tô pensando que mensal a gente vai ficar com poucos encontros durante o ano por tantão de coisa que a gente quer fazer. E aí quinzenal Gente, seria melhor. também. Gabriel, eu fico imaginando essa reunião presencial. Camila, você não estaria nesses quinto, sexto slides, você me desculpa, você estaria assim, todo mundo querendo falar, e fica esse negócio remoto, a gente fica só olhando, passivo, mas enfim, é isso mesmo, não tem outra forma, né? Mas, enfim, só de ser quinzenal eu acho que já aquece. O que eu queria dizer foi o mesmo que o Gabriel disse, né? Que nós temos aí muitos programas para fazer, né? Então, acho que se for mensal, acho que a gente vai aproveitar menos, né? E quinzenal também eu concordo com a Kátia, né? Que a gente tem essa possibilidade de encontrarmos mais vezes e, assim, eu me sinto muito aquecida, muito acolhida com os encontros, né? Então, particularmente para mim faz muito bem, por isso eu opto por quinzenal, né? Pensando também nessas atividades que nós vamos fazer. Rogério? Na verdade, eu acho que eu fui contemplado aí, eu acho que é nesse sentido mesmo, de defender aí a frequência quinzenal, no sentido de, com a quantidade, assim, né, a diversidade de atividades que nós temos, às vezes, assim, por exemplo, do leitura, às vezes ele pode ficar mais espaçado, né, para dar mais tempo para o pessoal ir lendo, que é uma dificuldade que foi levantada aí, mas a gente consegue ir colocando, ainda mais agora que tem, acho que 5 movimentos diferentes, né, porque senão pensa, se fosse mensal, fazer uma em leitura em janeiro e outra em julho, ou agosto, me parece um pouco, assim, perde a leitura, porque a coisa de, até ontem na nossa na discussão lá do documentário, né, foi muito falado assim, de que não adianta falar do método Paulo Freire, assim, separado de toda uma proposta, uma filosofia. Então, assim, se a gente fragmenta muito também a discussão, uma num pedacinho agora, outra lá para frente, então, eu acho que isso não prejudica. É interessante quando a gente vai conseguindo manter uma constância nas discussões, de forma que a gente vai, eu confesso, eu ainda estou engatinhando ainda no pensamento Paulo Freire, então a cada encontro eu vou me familiarizando com o vocabulário, com a proposta, com uma filosofia, mas não um jeito de ver o mundo, de ver a educação. Então, nesse sentido, eu acho que é interessante mesmo manter quinzenalmente, né? Camila, Oi. mais uma assim, coisa que eu estava pensando sobre o em leitura, não sei se vocês vão concordar, mas eu acho que a gente poderia, tipo assim, destinar alguns encontros sequenciais para discutir o em leitura, sabe? Não ficar aquela coisa partida, sabe? Tipo, começa em leitura e termina. Eu pensei nisso, né? Não sei se o pessoal vai concordar com essa ideia. Só para lembrar que o ano passado nós também falamos e avaliamos essa questão, né, Lohane, que você está levantando, que difícil, porque, ó, teve gente que avaliou que foi bom dar um tempo, porque aí deu mais tempo para ler, e teve gente que achou que ficou longe. Então,
realmente nós vamos ter que ir fazendo também outras propostas, vendo qual vai ser a melhor. Talvez agora a gente tente fazer corrido, né? 2 ou 3 ou 4 encontros, e aí a gente avalie novamente se foi a melhor forma, dependendo da estrutura também que a gente criar para o Em Leitura, né, criando formas diferentes, com essa coisa de trazer categorias, não sei, a gente possa vivê-lo de outra forma, então isso também torna mais viva essa ideia da leitura. Enfim, tem muitas coisas para a gente pensar, que eu acho que é isso. A gente pode também fazer, acho que chegou a ter essa sugestão, assim, se a gente vai fazer 2 horas, como a Kátia falou, né, a gente faz 1 hora do Em Leitura, e depois a gente pode colocar uma outra coisa aqui junto, o Em Praxis, porque aí a gente relaciona com a leitura, aquela praxis que a pessoa... Pode ser, essa também pode ser uma ideia, né? Nós vamos ter que construir juntos, gente, não tem mesmo... a não ser que alguém diga aí para a gente se tem uma melhor forma, mas acho que também não vai existir, porque nós é que vamos fazer a melhor forma, né, assim, e aí é só a gente mesmo vivenciando essas possibilidades. Por isso que eu acho que é legal que as pessoas do próprio grupo pensem como vai ser mesmo, né, porque aí a gente tem mais chance de ser atendido naquilo que a gente deseja, e vamos fazer o melhor. Se não for o melhor, nós vamos avaliar, e depois no ano que vem veremos. Mas eu também gosto dessa ideia da gente fazer um todo, até porque estou muito com essa convicção que eu falei do trabalho da Lohane, por isso que eu disse, assim, de que a superficialidade está muito presente, assim, não sei se é porque aí essa coisa de muita gente falando do centenário, muita gente trazendo Paulo Freire, assim, muita leitura muito frágil, assim, e muito mesmo, né? Então a gente tem que cuidar disso, cuidar desse... sabe, ontem eu vou, só porque fica na minha cabeça, senão vocês não conseguem nem me entender, né? A pedagogia da autonomia, nós sabemos que foi um grande esforço do Paulo Freire de popularizar-se, né? Ele quis fazer uma síntese e chegar aos professores, né? Tanto que ontem, quem esteve lá, a Liana até falou que custava R$3 pedagogia da autonomia, é aquela versão da folhinha de jornal, né? Quem tem sabe que a minha desfolhou toda, porque era um papel péssimo, porque era para ficar barato para dar mais acesso. Pequenininho, isso mesmo, cara. E aí, e eu super entendo, acho que tudo bem, mas se você ler só aquilo, fica muito pouco. Você não consegue entender, assim. Eu tenho essa convicção hoje. Não dá. Você pode dizer que você teve a primeira leitura freiriana, mas é porque, como é o exercício da síntese, se você não tem a leitura de alguma coisa que dá o suporte para aquela síntese, fica muito... não sei, talvez eu esteja num momento meio... Mas eu estou com essa leitura. Então, mais uma vez, só para a gente entender que eu acho importante, assim, em leitura, ter essa condição da gente... Se eu vou avaliar hoje o Educação como Prática da Liberdade, a gente devia ter dividido, a gente devia ter discutido um de cada vez, para a gente aprofundar um pouco mais. Eu tenho um pouco essa crítica, assim. Mas... isso, vamos no próximo, né, vamos melhorar no outro mais um pouco. Então, olhem, só porque eu não falei, mas o tempo de duração também do círculo, o mais votado foi 77,8% para que o círculo aconteça durante 2 horas. Então, esse foi também a maioria, por isso que a Kátia, né, falou, eu não tinha apresentado esse dado. Tem gente sugerindo 2h30, gente que sugeriu 1 hora, gente que sugeriu 3, gente que falou que por conta da gente estar no ensino remoto, 1h30 ia ser interessante. E, então... Camila, Ah, só para reforçar a ideia da Lohane, eu compreendi o que ela falou e eu acho que é válido, que é o seguinte: a gente marca as reuniões com os espaçamentos quinzenais, mas quando for discutir o livro, que ele fosse talvez até semanal, 3 encontros consecutivos, para que a gente fechasse, porque fica essa coisa separada, solta, e a gente não fecha. E aí até as pessoas se preparam um pouco melhor. Então, quando for discutir o livro, que a discussão fosse às 2 horas, mas também que pudesse ser encontros mais próximos, para que a leitura fosse fechada, que aí a gente tem essa sensação de conclusão. Eu me lembro que a primeira leitura ficou
Aí eu estava toda engajada, toda preparada, e depois, final de semestre, aquela loucura, eu já perdi. Então, quem sabe a ideia da Lorraine seja essa mesmo, condensar no momento da discussão da leitura, inclusive até para que as pessoas possam se preparar para, por exemplo, 3 encontros semanais consecutivos, porque é o momento da leitura e do fechamento do livro. Foi essa a ideia, e eu acho que pode ser pensada também, até para ajudar as pessoas a se organizarem para a leitura, porque a gente não pode ficar esperando todo mundo ler o ano inteiro, concorda? Nesse sentido. Sim, super concordo, assim. Para ter essa totalidade do livro, né? Porque senão você ficava uma parte, não, mas agora aí tem que retomar a parte toda aqui para eu poder fazer de novo as relações e tal, né? Acho que isso seria legal mesmo. Mas então, acho que se ninguém tiver, para o grupo que vai fazer o Em Leitura, já fica também essa dica aí de que a gente tenha momentos contínuos para a discussão da obra, né? Assim, que a gente tente fazer essa... Que é esse o grupo aí, né? Alessandra, Marília, Sandra, Silvia, Rogério, Lana, Mônica e Vinícius, né? Que agora acrescentei ali o nome dele. Ok? Então, gente, como é que fazemos aí? Vamos ver qual é a sugestão, então, em relação ao horário. Porque isso nós precisamos, vocês viram. Na verdade, hoje o Rogério falou que ele veio 8 horas. Eu também, Lucivaldo, que está aqui como convidado do Círculo, que é interessado em estudar Paulo Freire e tudo, e um grande amigo, eu falei, ele perguntou a hora, eu falei, uai, você sabe que eu não sei? Eu acho que... Aí eu fui ver o convite que eu fiz para vocês, eu acho que foi um ato super falho. Assim, ninguém reclamou, porque nosso horário era 8h30, e eu coloquei 9 horas, não sei por quê. Não tem nem acordo aqui, né? Se tivesse alguma Mas referência. o combinado era 9 horas mesmo. Ah, tá. Foi Eu anotei combinado lá? na. Ah, Foi, na eu anotei LGB. na Ah, agenda então tá bom. Então eu não fiquei e doida foi ainda, 9 não, horas. Gabriel. Pensei que eu tivesse feito uma coisa meio sem... Porque aí a hora que ele perguntou que eu fui ver o convite, então eu não estava certa de que horas que era, se era 8, se era 8h30 ou se era 9. E aí eu vi que eu fiz o convite para as 9. Mas essa é uma coisa que nós temos que decidir, gente, até para a gente decidir a próxima reunião lá. O que eu... porque aqui, onde começa a história, é essa ideia do calendário, para a gente fechar o calendário, que é o fechamento desse ponto de pauta da 2021 da esperança, é a gente decidir onde que começa a nossa história, por isso que é essa pergunta aqui, como é que nós vamos começar então, né? Como é que nós vamos começar março, em que formato? E veja também, como tudo está tão incerto, eu vi que a Priscila colocou ali a ideia do centenário. Realmente, nós somos meio exagerados, assim, né, de atividades. Ontem nós tivemos o café com pipoca, hoje nós estamos aqui no Círculo, nós temos dia 8 a mesa dialógica, depois dia 19, enfim, nós estamos muitas atividades ao mesmo tempo. Mas a ideia do Círculo, aulas que começam também agora em março, para nós, né? Deve ter gente aí que já voltou a trabalhar, que já está em outra realidade, mas a gente aqui na universidade, a gente retoma as aulas em março. O começar da história é a gente pensar o seguinte, eu acho também que o centenário não pode desmobilizar o círculo, né? A gente tem que manter essas atividades acontecendo, porque o círculo tem gente que também não está no centenário, e por isso tudo que vocês já disseram, assim, eu acredito que nós ainda estamos, até por conta desse meio que nós estamos, né? Como a Kátia lembrou, se a gente estivesse no presencial, a gente estaria aqui, talvez nem vencido o primeiro ponto de pauta, que é o registro, porque a gente ia conversar sobre, todo mundo falar e tal. Então, esse meio nos impede algumas coisas e também aproxima de outros, que também tem um tanto de gente aqui que se não fosse por esse meio, não seria possível participar do círculo, né? Então, acho que a gente tem que entender isso, ver as possibilidades e
pensar que também nós podemos, é isso que eu queria propor, a gente poderia fazer um planejamento até julho, e aí a gente reavaliaria, e aí faria no segundo semestre, entendeu? Assim, porque se ficar estressante demais para nós, se ficar muita coisa, e eu chegar nós chegarmos num ponto de falar assim, nossa senhora, não estou aguentando, como o Léo, né? Pede para sair, eu não quero que ninguém peça para sair. Aí a gente reavalia, a gente vê se é esse mesmo caminho, vamos pensar. Então, como está muito, né, isso que a Priscila está falando, está muito intenso, o segundo semestre nós temos a primavera freiriana, talvez a gente pare um pouquinho das atividades do círculo e adentre as atividades da primavera freiriana, enfim. A gente reavalia lá em julho se esse é o melhor formato, se deu, se a gente ali vai fazer, essa seria a minha sugestão. Ao invés da gente fazer para o ano, a gente faria para o semestre e aí avaliaria em julho. O que vocês acham? Para mim pode ser. Aí fecharia julho, então, com um compartilhar e um planejamento circulante no mês de julho. Então, junho ou julho, não sei. Acho que julho é melhor, né? Porque aí dá um tempinho Isso. também para a gente viver algumas coisas e essa é a ideia, de um compartilhar e um planejamento circulante. Fiquei com uma dúvida, Andréia. Oi, André. Bom dia, pessoal. Fiquei com uma dúvida, é a seguinte, então nós teremos, suponhamos, um encontro semanal e paralelo as atividades, os eventos e também nós teremos os grupos que cada um está aí participando e irá direcionar. Os grupos, eles irão acontecer no paralelo, eles irão acontecer dentro dos nossos encontros, com apresentações ou exposições, como que será? É boa pergunta, né? Porque como a gente acabou fazendo outras ações que não estão aqui na nossa, que a gente ainda não tinha feito, né? Que são esses. Ops, peraí, gente. É que eu quero voltar aqui no slide só para a gente ver. Olha, o em leitura é um que a gente não precisa, vai precisar, de qualquer forma, todos eles vão precisar de encontros para além daqui, desse tempo do sábado, né, gente? Vocês estão entendendo isso também? Que é isso mesmo? Vai precisar do grupo se reunir, sei lá, se reunir de diversas formas, pode ser que seja só por WhatsApp, mas vai precisar desse grupo se reunir, dizer como que vai planejar o em leitura, como é que vai ser, né? Da mesma forma, quem vai ficar no encontros, ver quem é, para quem vai fazer o convite, por isso a gente precisa ter o calendário para saber que dia que vai convidar essas pessoas, se vai ser as pessoas daqui também, então, né, chamar para isso. O em praxis também precisa se reunir, todos vão ter mesmo, Andréia, essa sua pergunta foi ótima, assim, que aí dá a dimensão também disso que a gente está falando, do quinzenal, na perspectiva de que a gente vinha para o encontro, não tinha tarefa de casa, nesse sentido, era leitura só, né, agora nós temos a leitura e o grupo que a gente faz parte, então, a ideia é essa mesma, que tem. Agora, é porque você deve ter pensado quinzenal, mas você falou semanal. A ideia é que a gente encontre aqui no sábado quinzenal, ou mensal, tá empatado, mas é que as pessoas que falaram a favor do quinzenal. E, para além desses encontros quinzenais, teria que ter esse encontro, sim, com os grupos. Então, compreendi, porque aí a gente consegue fazer uma agenda, né? Talvez um encontro seria quinzenal e o outro seria dos grupos, então acabaria que seja um movimento assim, de organização, um sábado dos subgrupos e no outro sábado do grupo todo. Maior. Tá com a agenda, pensando assim, coletivamente. Se organizando. Eu acho que temos que pensar nisso sim, gente. Veja, porque senão vai ser quase. Nós vamos ter que ter um tempo por semana para o círculo. Né? Se a gente fizer nessa lógica
de quinzenal com ainda essas ações que são dos grupos. O que a André está ponderando será que não seria melhor a gente fazer uma reunião e a outra do grupo, né, André? Assim, para a gente poder... Enfim, veja, eu acho que hoje, talvez a gente esteja com essas ideias, eu acho que foi isso mesmo a ideia de fevereiro, né? Vamos pensar nisso tudo, vamos organizar, vamos colocar também as nossas, isso que a Priscila também está falando aqui no chat, assim, as nossas vidas profissionais, pessoais aqui também, para ver como é que a gente administra isso. Como é que isso vai caber dentro da nossa perspectiva de ano de 2021. Sabendo que até julho a gente pode fazer uma programação e depois a gente ali se reprograma, se revê para ver como é que a gente vai participar do círculo. Porque eu estou achando, talvez, que a gente precise de um tempinho. O que vocês acham? Ou a gente aqui já vai... Qual que é a sugestão de vocês? A gente poderia, talvez, marcar de março. Posso? Na verdade, o encaminhamento que eu daria era a gente fazer essa agenda do primeiro semestre, quinzenal, para a gente já se organizasse, porque a todo momento, a semana que vem é a última semana que tem do recesso, aí já tem, assim, né, tem um outro grupo de pesquisa lá do doutorado, tem as aulas, tem as atividades do centenário, que o pessoal está falando que vai ter semanalmente, mas na verdade quem está do centenário é todo dia. Todo dia tem que fazer um pouquinho, né? Não é nem semanalmente, diariamente fazer as atividades. Então, assim, para a gente se organizar, o encaminhamento que eu daria, não sei se os colegas vão concordar, seria de a gente já pensar, né, no calendário quinzenal aos sábados para o primeiro semestre, e aí ao final, lá naquele encontro no final do semestre, em julho, faz uma avaliação de conjuntura para ver como que fica para o segundo semestre, ainda mais tendo em vista que o segundo semestre vai ter algumas atividades mais intensas ali em setembro, né? Esse seria o meu encaminhamento. Pode ser assim, gente? Podemos ver? Isso objetivamente, né? Como é que seria? Vocês estão conseguindo enxergar a tela do calendário? Firmeza agora, já abriu já a agenda. A pessoa tem que organizar a agenda, porque senão não dá conta. Então, ela começa a pensar... porque, né, deixa eu explicar direito, quando eu vi que empatou, eu parei de fazer, mas eu já tinha começado a fazer dentro da lógica do quinzenal, né, de que a gente teria, então, se a gente for na lógica quinzenal, a gente teve dia 20, teria dia 6 de março e dia 20 de março. Seria sempre a primeira e a terceira, o primeiro e o terceiro sábado, dá quase mais ou menos isso, assim, tem uma hora ou outra que vai ter um feriado, é um calendário que o Stephanie tinha feito e eu acabei pegando ele, tá vendo? Vocês estão conseguindo enxergar? Não, vou falar, né, Lohane? Estamos vendo, então, sim. Dia 6, então seria, a proposta 6 de março, 20 de março. 3 de abril, 17 de abril. 8 de maio, 22 de maio. 5 de junho, 19 de junho, 3 de julho e 17 de julho. Só até que eu fui. E aí o horário seria o do meio do caminho, 8h30 às 10h30, para agradar gregos e troianos, hein? Eu acho que até desempatar é o melhor caminho, é o do meio. Ficou um diagrama de bem certinho ali, das 8 horas, das 9, e se pegar, juntar com o das 8h30, o das 8h30 vem sempre, né, assim, no meio do caminho. Pode ser, gente? Então... Agora, veja, aí dia 8, no dia, então, que é 3, né?
3 de março? 6 de março. Ah, desculpa, 6 de março, a gente... Então, na proposta, no dia 6, a gente ainda não começaria com nenhuma dessas metodologias. Talvez se a gente conseguir algum grupo desse, já pensar na proposta em si, né? Mas é muito pouco tempo, né, de fazer isso. O que vocês acham? Talvez essa parte que você tinha falado da apresentação da obra, né? Porque não vai precisar necessariamente da leitura em si, ou talvez só a apresentação, uma coisa assim, que lembra que vocês tinham falado que ficou faltando isso no outro livro? Talvez nesse grupo aí do Em Leitura a gente conseguisse fazer esse levantamento do paratexto, assim, né? Daquilo que não está dentro da obra ainda, mas que vai ajudando a gente a abrir o caminho para a leitura. Eu estou pensando em separar a metodologia no primeiro semestre, fazer só o em leitura, o em encontros e o em praxis. E aquela forma, faz um em leitura junto com o em praxis e outro encontro com encontros. E aí no segundo semestre faz o em formação e em pesquisa. Porque o em formação e em pesquisa, ele precisa de mais tempo para essa maturação, para pensar, né? As pessoas já vão pensando aí, as equipes, forma de concretizar essas duas metodologias. Bom, eu pensei assim, não sei. Eu gostei da ideia, Andréia, e aí eu acho que aí alivia um pouco para esse que tem que planejar um pouco mais a pesquisa, o próprio projeto de formação, Gabriel, gostei dessa ideia. A gente faz o em leitura, por quê? Porque isso aí, falar da nossa prática, organizar a nossa prática, compartilhar a nossa prática aqui nessa perspectiva reflexiva, não estou desmerecendo não, mas é mais simples do que a gente fazer esse movimento de construir uma pesquisa coletiva e tal. E aí a gente teria mais tempo para isso. Eu gostei da ideia, Gabriel. O que vocês acham? Isso também daria oportunidade para o aprofundamento, Isso, né, que a gente está buscando. Eu acho isso. Isso, e como a gente já teve uma experiência, né, do em leitura e do em encontros, eu acho que a gente pode aprimorar eles nesse primeiro semestre e pensar com mais tempo nos outros. Beleza, então vamos ver no em leitura lá, vocês estão enxergando isso aí também, o slide do em leitura? Né? Então, no slide do em leitura estão, no grupo, é só para ver quem aí já começaria a pensar isso, tá certo? Alessandra, Marília, Sandra, Silvia, Rogério, Lana e Mônica. A Lana não está aqui hoje, eu acho que ela mandou lá a justificativa. Ou tá? Não, né? De que ela não estaria aqui. Não está mesmo, não. Tudo bem? Tudo bem. Camila. Oi, Ale. A ideia, então, nós podemos já montar um grupo, nós 7 pessoas, e aí pensar uma estratégia como faríamos. Seria isso e trazer essa proposta? Como que a gente vai fazer essa em leitura? Isto. Nós vamos criar uma proposta. Isto. Ótimo, vamos sim. Então tá bom. Vou montar esse grupo. Só fazer uma ressalva, que o e-leitura, a Camila no começo, ela apresentou uma metodologia dele também. Eu vi. Então acho que seria interessante retomar essa metodologia e aí a partir dela vocês pensarem o que acrescentar, o que mudar. Sem dúvida, é isso mesmo. Ale, pode ser você então que fica aí a organizadora do grupo? Posso sim. Joia. Então tá bom. Combinado. Então, do encontros, nós ainda não temos muita gente, mas eu fico aqui com a Débora e a gente já pensa isso. Tá certo? Pode ser? Alguém mais quer se colocar no encontros? O encontro nós vamos cruzar muita coisa, né, gente? Às vezes aí do circulante, a pessoa... Nossa, até hoje estou confundida. Do centenário, às vezes uma pessoa que vem para o centenário a gente já junta, né, aqui com o círculo e tal. E aí tem então, na proposta do Gabriel, que eu estou entendendo que a gente está entendendo ser a melhor forma, a gente também fazer o em praxis.
que tem Sônia, Michael, Schleider, Priscila, Denise e Emilene. Eu, na onda de também deixar... Vou falar, né? E aí, se vocês não concordarem, talvez... Quem gostaria aqui de ficar como organizador do grupo? Michael? Cadê você, Michael? Professor, agora eu tô pensando aqui, eu acho que seria interessante fazer o Empraxis sozinho, não junto com a leitura. Porque aí a pessoa organiza e tal, tem o tempo dela de falar. E o Empraxis, eu penso que ele deveria acontecer durante o ano todo, junto com, no segundo semestre também, com a informação e o em pesquisa. Claro que não junto, mas durante o ano, é o que eu quero dizer. Entendi, você está organizando o primeiro semestre para ter só o... Assim, não é só, né? Para não ter a parte daquele de em pesquisa e informação, para deixar para o segundo semestre, mas o Empraxis rodar o ano todo, não é isso? Isso, eu acho que seria importante. Uhum. Mas aí, concretamente, como seria, Gabriel, por exemplo? Se a gente está decidindo aqui, mas aí a gente precisa do planejamento do grupo, do Em Leitura, para ver quantos sábados precisariam para a leitura do Pedagogia do Oprimido. Né? Vamos pensar que pelo menos 4 sábados, né? Assim, para a gente, nessa lógica que a gente está trabalhando, assim, de a gente não fazer uma coisa, né, Ale? Vamos ver aí se vocês do Em Leitura vão concordando com as nossas... Eu concordo, Camila. Eu acho que menos que 4, o livro Pedagogia do Oprimido é um livro denso. Menos que 4, eu acho difícil que a gente consiga, assim, trazer, né, reflexões sobre o livro. Eu acho com certeza 4 encontros. Então, vamos pensar, nós vamos ter 10 encontros no primeiro semestre, segundo as datas que a Camila citou ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, isso mesmo. Dos 10 encontros, 4 já foram em leitura, quantos... Falta 6, né? É isso, mas aí desses 6, quantos encontros, ou seja, com quantos grupos de pesquisa nós vamos conversar? Com pelo menos uns 3? Eu acho. Que aí ficaria 4 encontros, 3, 4 em leitura, 3 encontros e 3 em praxis. Na verdade, aí tem que ser 2 em praxis e 1 seria o último para fazer aquele fechamento. É verdade. Lá, né? Na verdade, vai ficar 4, 3, 2 e 1. Isso. Como seria mesmo em praxis, gente? O Em Praxis é trazer as experiências freirianas que vivemos. Por exemplo, surgiu daquela ideia da Silvia, que ela fala que ela é de outra área. Como então é o que eu entendi. Né? Camila, será que a gente não poderia, em 2 horas, a todo encontro, em 2 horas, vir o Em Praxis... Então, 1h30 de leitura, meia hora de praxis, ou, né, podemos rever esses também seria interessante, porque a cada capítulo a gente trazer o Em Praxis. Eu acho que o Gabriel tinha dado essa ideia, né, do Em Praxis acabar permeando todo o encontro. Mas aí depois eu repensei e sugeri que fizesse separado. Ele fez a proposta, depois ele desfez. Porque eu acho assim, o Em Leitura, a gente vai trazer as nossas experiências naturalmente. Sim. Agora, o Em Praxis seria um momento só para isso, só falar da experiência em específico. E aí a pessoa que organizaria pode colocar 2... Isso, aí poderia colocar 2 pessoas em um encontro do Em Praxis, ficaria 1 hora cada, ou poderia colocar mais, não sei. Porque pelas contas aí parece que vai ter 2 encontros, né, do Em Praxis. Se a gente está pensando isso, eu pensei até 3 ou 4 pessoas, assim, né? Sei lá, meia hora para cada pessoa, não sei. Isso. Eu acho que ficaria bom.
Olha, eu quero dizer que eu acho que a gente vai ter que pensar, Lê, assim, olha, pode ser que num dos capítulos do Pedagogia do Oprimido, vocês falem assim, não, esse capítulo aqui precisava ter um em praxis junto, porque a gente vai discutir a categoria da dialogicidade, por exemplo, vamos dar o exemplo, né, esse capítulo aqui que vai discutir a dialogicidade, a gente precisava ter o em praxis junto para fazer essa... Aí vocês podem propor, eu acho que a gente não podia, pode não ser a melhor ideia a gente definir um caminho ou este ou aquele agora, mas façam aí a partir do que vocês vão propor no em leitura, talvez tenha um momento que seja fundamental ter, vamos trazer uma praxis aqui para a gente refletir, o outro não, a gente vai fazer a discussão mais fundamentalmente teórica mesmo e tal, tá bem? Pode ser assim? Pode. Gostei. Eu também gostei, acho que ficou legal, assim, essa ideia da gente fazer o em leitura juntinho, o em praxis com 2, o encontros com 3, e a gente fazer o planejamento ainda em julho. Vou colocar isso no calendário, gente, para a gente também se organizar e saber o que cada um, certo? Mas vou esperar a proposta também do em leitura para ver, vão ser 4 mesmo, e aí a gente organiza melhor, mas estamos pensando em 4 encontros, certo? E talvez nessa hora do planejamento de julho, a gente já pensasse que a pesquisa e o projeto de formação, a gente já pudesse apresentar, né? Nesse planejamento, já a apresentação dos grupos que ficaram com o em pesquisa e o em formação. Certo? Certo. Camila, você acha que vai ficar muito tempo a gente sem o em leitura, sem o encontros e sem o em praxis? Porque vai ficar 6 meses, né, sem eles, e depois voltar só em 2022. Hã? Por quê? Agora volta, fala de novo. Porque, bom, pelo menos na minha sugestão, era só ficar com a informação em pesquisa no segundo semestre. Então, as outras 3 a gente não teria. Eu entendi diferente. Pode falar, Rogério. Eu entendi que o informação e o em pesquisa são projetos que precisam de um aprofundamento nas categorias, a gente caminhando mesmo, ver como é que eles vão funcionar, eles ficariam em stand-by para o segundo semestre, mas não é que a gente ficaria só com isso, mas é que eles aconteceriam em paralelo com as outras atividades, mas que não seria o momento agora, é só que a gente vai reservar para começar com isso no segundo semestre, mas não é, entendeu? Entendi. Não ficaria muita coisa fazer tudo... Priscila, a Priscila levantou a mão, a Lohane também, vamos escutar, que aí, Lohane primeiro, desculpa, depois a Priscila. Só uma sugestão ainda do em leitura, pessoal aí que vai organizar, poder, assim, pensando nessa questão assim de não sobrecarregar nas leituras, às vezes assim, falar assim, olha, no próximo encontro a gente vai tratar de tal e tal capítulo, no próximo a gente vai tratar de para poder ter mais tempo de ter essa leitura, né, de não sobrecarregar. É só uma sugestão. Eu estava entendendo isso mesmo. Priscila? Então, eu penso que o em pesquisa, ele já poderia ir funcionando, sim, o grupo de organização, tá? Então, conforme a gente está fazendo as leituras, por exemplo, a gente já poderia pensar algum tipo de registro relacionado àquela leitura. Categorias que sobressaíram naquele livro, naquele encontro, e marcando isso. E também com relação ao em praxis, porque com certeza aparecerão práticas excelentes que a gente poderia transformar em registros também. Então, conforme a pessoa traz a experiência dela, a gente problematiza aquela experiência, dizendo quais categorias freirianas estão presentes naquela prática que vem sendo realizada, e aí o grupo do em pesquisa poderia discutir com quem fez essa apresentação uma forma de transformar aquilo em registro. E aí, lógico que vai trabalhando concomitante para chegar ao final do ano, a gente já ter algo um pouco mais esquematizado, e não esperar lá no final
ainda para poder fazer. Perfeito, Pri. Eu também acho que assim dá bem certo, porque Dani, seu microfone fechou. ai, Aí. desculpa. Eu acho que se a gente fosse organizando assim, não fica tudo para o fim do ano, igual a organização do centenário mesmo. Como a gente já está programando tudo certinho, a hora que chegar o momento de fato apresentar, ou de fato fazer, aí já está tranquilo, né? Porque não vai ter tanta coisa para aquele momento em si. Eu acho que dá certo dessa forma. Porque assim, a gente pode pensar, não sei, mas a leitura, se a gente vai fazer um artigo científico, a gente vai transformar isso numa carta pedagógica, ou em praxis, nós vamos escrever um relato de experiência, então da gente começar a criar esse esquema mesmo do como fazer. E também só queria concordar, né, e dizer o seguinte, mesmo porque é uma pendência de 2020, nós ainda não resolvemos a questão do registro, mas por isso que é importante que o Em Leitura pense também sobre isso, né, mas dizer, Gabriel, que eu acho que a gente não deveria agora já pensar como é que vai ser o segundo semestre, já que a gente vai ter o tempo de parada em julho também. Fica com essa ideia concordada de que a gente, no primeiro tempo, vai ter em praxis, em leitura e encontros, que essas comissões, gente, desculpa os termos, mas tá bom, esse grupo circulante, vou ter que decorar os termos, o grupo circulante fica responsável por fazer pensar o em pesquisa e pensar o em formação para julho. Aí, a partir de julho, a gente pensa como é que vai ser dali para frente, porque aí muita coisa também pode ser reestruturada. Por exemplo, eu fico pensando que a gente pode, inclusive, chegar na avaliação de que a gente precisa de mais tempo para discutir pedagogia do oprimido. Até pensando no que a Liana seja retomar, que a Liana falou ontem, assim, tem hora que a gente tem que fazer leitura da pedagogia do oprimido só com as notas de rodapé. Aí depois volta. Então, não sei, pode ser essa uma avaliação nossa, e aí a gente repense, reavalie, né, e planeje o próximo passo. Verdade, tá certo, professora. Pode ser? Tô sofrendo por antecedência. Vocês vejam, gente, eu tenho que compartilhar com vocês que eu sou uma professora que gosta dessa parte do planejamento junto, coletivo e tudo mais, mas eu também acho que a gente também não deve ficar só nisso, porque eu vou dar o exemplo para vocês entenderem a minha aflição. Eu tinha um professor no doutorado, o Antônio Quisotti, é um professor que tem, inclusive, livros produzidos, não sei se vocês conhecem ele, lá na PUC. A gente tinha aula com ele toda segunda-feira de manhã. A aula começava às 9h e terminava ao meio-dia. Ele demorava 1h30 para reorganizar toda segunda-feira o cronograma dele. Por fim, eu pensava, então eu posso chegar na aula 1h30 depois, porque ele demora 1 hora para toda semana. Tudo bem a gente planejar, é importante, voltar, mas toda semana também não dá, né? Então, eu tenho um pouco dessa... talvez a aflição da gente ficar muito por conta da necessidade, da importância, mas também qual o tempo necessário para fazer esses replanejamentos. Mas acho que julho vocês concordaram que é um bom tempo, né? Já deu para a gente andar um pouco, a gente volta ali e faz um planejamento novamente, pode ser? O que mais que temos que fechar, então, em relação a calendário? Mais alguma coisa? Já deu, né? Deu, combinado. Fechou. O horário para ficar é às 8h30 mesmo? Nós optamos pelo meio do caminho para aí, né? Não fica nem 8, nem 9, que foi o empate, fica 8h30. Pode ser? Alguém tem outra sugestão? André, você tinha falado aqui que não tinha entendido como é que ficaria, agora deu para todo mundo entender, então? Compreendi. Só a questão da pesquisa, que a Priscila explicou, só para eu assimilar, eu tenho algumas dificuldades, viu, gente? Compreender, assim, o meu negócio é a leitura. Então, enfim, no paralelo teria um grupo da pesquisa, né? E nós iríamos aprofundando conforme as leituras e a prática, fazendo os registros, é isso, né? Beleza, tá bom, obrigada.
Sabe o que eu posso fazer, assim, por conta dessa coisa que a Andréia falou? Se vocês quiserem, eu fazer um grupo no nosso e-mail aqui institucional com as pessoas que estão em cada grupo circulante, pelo menos até agora. E quem quiser já me fala que eu posso também inserir. Aí faz esse grupo para vocês poderem já ir se comunicar em relação a isso e já se organizar, né, Andréia, para essa construção aí do que vai fazer ao longo desse tempo, tempos, momentos, como é que vai... Eu vou tentar também acompanhar todos eles, gente, na medida do possível, né, assim, acompanhar, especialmente esse da pesquisa e da formação, porque são duas coisas aí importantes para a gente... Mas vou tentar acompanhar a maioria dos grupos. Tentarei fazer esse grupo, tá? Para facilitar aí a comunicação de vocês e vou fazendo por e-mail a essa possibilidade. Mas isso não impede que vocês também já façam por WhatsApp, já se comuniquem aí, já vejam quem mais. Se eu estou vendo, a Emilene me mandou aqui uma mensagem que ela quer participar, então já vão se encontrando aí, já se ofereçam. Façam igual eu fiz lá na pós-graduação, falei, ó, gente, eu gostaria que os professores abrissem suas aulas para a gente poder assistir, para a gente poder participar. Então é isso, agora a gente vai se comunicando aí para um entrar no grupo que quer participar, certo? Podemos ir então para os informes? Alguém tem informe que gostaria de dar? Se alguém tiver, vocês se inscrevam aí para a gente poder compartilhar também, né? Fala, Gabriel. Professor, eu estou com dúvida em relação à revista do Círculo. É, já tem uma proposta para ela? A gente teria que pensar no Em Pesquisa isso? Onde que ela se localiza aí? Então, veja bem, nós colocamos a revista, inclusive, lá na proposta do centenário. Mas eu tenho sempre insistido com vocês que é o seguinte, eu não gosto dessa produção que ela tem um fim em si mesma, né? A revista, ela surge de um processo que nós aqui estamos vivenciando. Tentamos fazer o registro do Educação como Prática da Liberdade, ainda não funcionou, ainda está em processo. Então, eu acho que isso ainda temos que... sabe, assim, assim, nos entender e nos definir melhor de como será, o que faremos nesta revista, como essa revista... Mas eu acho que a gente ainda precisa de um caminho. Eu, particularmente, é isso que a Priscila também falou, assim, vai ser um relato de experiência, vai ser uma revista eletrônica, vai ser uma revista... Como é que nós vamos produzir essa revista de um processo que nós vivemos? Nós ainda estamos nos identificando aí destas possibilidades. A intenção forte é que a gente faça uma revista até o final do ano, mas para isso a gente precisa que, né, a gente vá produzindo. E eu acho que todo esse caminho, eu estou entendendo, Gabriel, vai nos ajudar, assim, porque às vezes nós vamos ver uma experiência que tem de um circulante aqui, que a gente quer que ele escreva sobre, e a gente vai fazer, então vai ser relato de experiência, então vamos fazer sobre relato de experiência. O livro Pedagogia do Oprimido pode trazer para a gente, assim, reflexões que ainda não foram feitas sobre, aí nós podemos também, vamos fazer uma revista temática sobre a pedagogia do oprimido, e as nossas reflexões sobre ela. Eu acho que a revista tem que surgir de algo que seja nosso, eu não vejo ela surgindo a priori. Se alguém tiver uma ideia diferente, pode apresentar, mas eu vejo ela resultado de um processo, ou parte de um processo, né? Certo? Perfeito, que vocês obrigado. acham, né? Tudo bem? Então, vamos lá. A ideia do centenário, porque a gente conversou um pouco lá em dezembro, algumas pessoas foram se organizando aí, então tem gente do círculo que está, tem gente do círculo que não está. Desculpem, mas antes de eu falar do centenário, o outro informe é que a Faculdade de Educação, gente, decidiu, aqui da Universidade Federal de Uberlândia, decidiu fazer a aula inaugural da faculdade discutindo Paulo Freire. Então, os programas de pós-graduação
a graduação da faculdade, né, porque a faculdade aqui, ela tem o curso de graduação em jornalismo, curso de graduação em pedagogia presencial, o curso de graduação em pedagogia à distância. E tem o programa de pós-graduação em educação, que tem mestrado e doutorado em educação, e tem o programa de pós-graduação em educação e comunicação. Então, esses 5 cursos que temos que estão propondo esta aula inaugural coletiva, uma aula inaugural com a temática do Paulo Freire, vai ser dia 17 de março, às 19 horas, então é um convite, mais uma ação, mais uma atividade, eu ainda não sei quem eles vão convidar, é engraçado, mas deve ser alguém né, que vai discutir aí, dá até legal, porque é outro olhar, outras pessoas que de certo não fazem parte assim do grupo que a gente tem mais proximidade. Então, era só para convidar vocês também para essa. Aí volto para o centenário. Então, o centenário, nós fizemos várias reuniões, desde lá de 2020, tentando um pouco criar o que a gente estabeleceu aqui desde a nossa discussão no círculo, que era uma ideia de criar uma agenda coletiva, né, com maior quantidade de pessoas, com essa ideia de resgatar a obra, resgatar a história, resgatar o legado do Paulo Freire e a importância dele para a educação brasileira. Então, hoje, estamos na coordenação colegiada, eu, a Dani, o Gabriel, a Karina Klink, que ela está representando a ADUFO, a Maria Simone, que é uma colega também da Faculdade de Educação, hoje ela é vice-diretora da Faculdade de Educação, ela é substituta, então ela representa aqui a Faculdade de Educação na coordenação colegiada, a Priscila, que também é do Círculo e também aqui representa o Café, que a gente já estabeleceu uma parceria, né, o Café com Paulo Freire, o Rogério, que também é do Círculo, mas aqui representando também o IFTM, que é o seu lugar de atuação, e a Sônia também do Círculo, que representa a educação básica. Então, nós fizemos esta comissão, vocês estão vendo que tem muita gente do Círculo, né, então é o Círculo que está dando realmente esta organização coletiva, coordenando esta organização coletiva, né, somos nós mesmos. Para quem não viu, a primeira ação foi esse selo do centenário Paulo Freire, que foi uma criação também do Felipe. O Felipe é o mesmo que fez a logo do nosso círculo. A gente nunca fala disso, né? Mas quem fez a logo do nosso círculo também foi o Felipe Meneghetti, que fez a logo também do centenário, cruzando o Paulo e Elza, né? O centenário do Paulo Freire, 105 anos de Elza, uma logo em parceria UFO e Unicamp, e ela tem aí sendo a representação desse movimento do centenário freiriano circulante. A gente sempre usa esse selo como forma de identificar essa ação, né? E também lá na Unicamp eles também têm ações que são junto conosco e outras que também são deles, e eles também têm usado o símbolo, o selo para isso. O selo é público, qualquer pessoa pode usar, então cada um e cada uma aqui do círculo, eu quero fazer uma ação lá na escola onde eu trabalho, posso colocar o selo? Pode, deve, é importante, o selo é para usar, o selo é público, se quiserem numa qualidade melhor, a gente pode mandar por e-mail, se outra pessoa quiser, você vê que tem uma ação, você fala, posso fazer, pode colocar o selo é para viajar aí, né, em qualquer possibilidade que ele possa existir. Outra ideia que a gente também teve no meio do caminho foi a criação do calendário nosso, com a ideia do centenário. Isso é o Gabriel que tem tomado a frente, junto com a Dani, com o Rogério. A comissão, lá nós temos uma comissão de comunicação, que está criando essa identidade visual, inclusive, para o centenário, e a ideia é que a gente crie, todo mês a gente coloque a agenda, né, neste calendário do centenário, e aí a gente articula com o nosso círculo também aqui vocês veem que em fevereiro, inclusive aparece o nosso primeiro encontro de 2021 no nosso calendário. São vários artistas, a gente, nesse caso aqui, a gente está precisando de recursos, vocês viram que a gente fez uma vaquinha aí no CPF, para a gente pagar esses primeiros artistas, a gente tem aí já
pelo menos a intenção do pró-reitor de extensão de participar, né, na verdade, disponibilizar recurso para o nosso centenário, mas ainda não efetivamente disse como e de que forma a gente poderia. Nós também vamos participar dos editais. Uma outra notícia também importante é que a gente já tem um recurso do Instituto de Ciências Humanas lá do Pontal, que já disponibilizaram R$ 1.500 para a gente. Então, a gente está buscando captar recursos também, porque a gente achou que ia ser tudo sem precisar, mas já tem algumas ações concretas que precisam de recurso. A primeira, que é essa do calendário para pagar os artistas, a segunda é essa, que é essa exposição que eu já tinha falado lá quando a gente apresentou a ideia, né, de uma exposição em comemoração ao centenário, que são esse com dispositivos de se ver, que são tubos de PVC. Esse grupo aqui também já fez o orçamento, que fica mais ou menos 1.500, que é desse coletivo de professores artistas, que vão trabalhar com as artes do Paulo Freire, o café com pipoca, que a gente teve primeiro café ontem. Temos que fazer uma avaliação mais concreta, mas achei que foi muito legal, assim, estava muito tensa se isso ia dar certo, exibir, se as pessoas iam sair. Teve muitas inscrições, mas na verdade é isso, né? As pessoas se inscrevem, mas depois também elas não vão participar, né? Isso é realidade do ensino remoto, não é porque, mas tivemos mais de 300 inscrições, né, Dani? Acho que foi 307, e efetivamente no Google Meet nós tivemos 90 pessoas, oscilando aí um pouquinho, mas 90 pessoas participando da sala, e lá pelo YouTube, o Rogério falou que umas 30 pessoas participaram também. Enfim, muito bom esse número, tá ótimo, 100 pessoas de outros lugares, de outros espaços também que estão com a gente, foi muito, eu gostei, assim, as pessoas que falaram, a forma como disseram, a forma como as pessoas disseram do impacto que causou o episódio em si, né, da série. É tão interessante que é isso que eu não quero que a gente perca nunca, né, porque às vezes a gente fica tão na organização e esquece da beleza daquilo ali mesmo, né, o documentário tem uma beleza em si, né, ele fala por si, as imagens, o texto, as escolhas, o recorte, as memórias, tudo isso dizem muitas coisas, né. Então foi muito legal. Temos agora a mesa dialógica, que vai ser dia 8/3, que é a nossa próxima ação do centenário, que eu achei muito legal, Dani, essa criação, né, desse artista, que eu não sei o nome, como é que é, Dani? Cage Pato. Cage Pato mesmo. Ele que criou essa ideia, né, essa imagem para a gente, das mulheres em Freire, da primeira mesa dialógica, e vai ser dia 8, nós vamos ter a professora Tatiane, da UFO, do campus do Pontal, a professora Nima, da Unicamp, e a Simone Lee, que é do Instituto Paulo Freire, e as nossas mediadoras, que são Dani, Sônia e Betânia, né, que farão a mediação dessa mesa. Então, uma mesa só de mulheres, para discutir as mulheres em Freire, dia 8. Temos outras mesas dialógicas, o Café com Pipoca é uma vez por mês, são 5 episódios, então começamos em fevereiro e vamos até junho, né, com os episódios no mesmo formato, sempre trazendo um convidado. Por isso que a gente falou que são muitas ações, porque como a gente decidiu fazer uma vez por mês, tem mesa dialógica, tem Café com Pipoca, e a ideia de que em setembro a gente tem uma primavera freiriana recheada de atividades com a temática do Paulo Freire, encerrando lá na jornada em outubro, que já é da Unicamp. Então, esse é o desenho do centenário, e a gente tem 5 comissões de trabalho, que são as comissões de comunicação, de secretaria, de acessibilidade, de relações públicas. Então, qualquer uma de vocês que também queira, que esse ano agora viu que tem condição, tem disponibilidade de participar do centenário, sinta-se convidado, convidada para vir participar conosco da organização, ou então participar mesmo das atividades que estão sendo propostas no centenário.
Não é obrigatório, não é, né, necessário, só é um convite mesmo. Se quiserem, venham, porque a gente, como vocês viram, tem muito trabalho, e quanto mais gente, melhor para pensar junto e também operacionalizar isso. Como eu disse, eu estou tentando trazer para vocês, assim, essa ideia de que esse ano, no nosso círculo, ele seja um ano da esperança, né, de que a gente possa, porque está muito difícil, né, gente, está muito difícil para cada um, e cada uma, assim, com a sua história, assim, a saída do Léo, vocês sabem, quem está aí conosco desde o começo é uma perda significativa, assim, para a gente, né, assim, da importância dele, desde a origem do círculo, na sua execução também importante, então, e compreensível, né, o momento e a prioridade ser outra nesse momento também, a gente tem que entender isso, mas acho que a gente deve pensar nesse ano nisso, assim, as esperanças devem ser essas que a gente faz nesse coletivo, pensando na importância de lutar por um processo de transformação e de mobilização dessa sociedade juntos, né, eu acho que está sendo muito importante esse movimento do centenário, tanta gente discutindo Paulo Freire, assim, sinceramente, ontem, por exemplo, no café, eu vejo como é que está surtindo o efeito que a gente tinha na origem da proposta, assim, né, apesar do cansaço, mas a ideia de pensar em tantas ações, tinha gente de outras áreas que não eram, assim, e isso a gente tem que pensar, essas ações que a gente está desenvolvendo no centenário, tem curioso, por exemplo, né, uma jornalista que foi lá porque queria conhecer Paulo Freire, então a gente tem que ter o cuidado também de não ser muito acadêmico, porque tem gente que não entende, a hora que a gente faz uma citação, uma referência, fala um termo que para nós já é muito habitual, mas para quem está no primeiro contato não é habitual. Gabriel me ensina muito a ter essa leveza na fala, né, assim, de não... A Viviane Moisés, ela fala uma coisa num dos vídeos dela, que é assim, a universidade gosta de turvar a água, não sei se vocês já viram esse vídeo dela, assim, parece que a gente gosta de transformar tudo difícil para achar que aquilo ali é uma coisa inalcançável, e na verdade o exercício acho que deve ser o inverso, o oposto, né, quando a gente pensa no Paulo Freire, é como tornar isso acessível mesmo, é que as pessoas consigam compreender o que a gente está falando. Então eu trouxe esse trechinho que eu mandei no convite para vocês de hoje, mas que eu não coloquei a referência, então agora vai nos slides, que é uma entrevista que o Paulo Freire fez para a revista Nova Escola, que o entrevistador foi o Moacir Gadotti, e aí ele fala um pouco dessa sua concepção da esperança, desse ser que procura, dessa ideia de que a esperança é um pouco a possibilidade do respiro desse ser histórico, né, assim, a gente acha na esperança a possibilidade, porque é nesta relação que eu estabeleço entre o que eu penso e o que eu faço. Então, nessa perspectiva que eu acho que a gente deve enfrentar 2021. Quero dizer que, para mim, é sempre mais fácil enfrentar com vocês, estando com vocês. E eu espero que a gente se faça como um grupo que, para cada um e cada uma, também seja mais fácil, à medida que nós estamos aqui, nos encontrando e propondo juntos essa forma de reexistir. Então, era isso que eu tinha para hoje, fica aberta aí mais uma vez a palavra para vocês verem, se alguém quiser se posicionar, dizer mais alguma coisa em relação a essa nossa proposta, que hoje era meio isso mesmo, um reencontro, retomada, põe a cabeça no círculo, põe a cabeça nas suas atividades desse ano, como é que nós podemos nos reencontrar e organizar nossas ações para 2021. Então, abro aí para ver se vocês querem fazer algum comentário. Só um pequeno comentário, que o encontro ontem foi maravilhoso, viu? Nossa, quase não dormi, né? Eu tô até hoje. Só isso. Obrigada, gente. Quem que é a pessoa que tá com login canal, não sei o quê? Já era do grupo, tá participando hoje pela primeira vez? Se for pela primeira vez, se apresenta pra gente te conhecer. Acho que sou eu, Felipe. O Gabriel. A Dani.
É Porque você, Dani? eu não estava conseguindo logar com o meu e-mail aqui. Ai, gente. Também fiquei procurando a Dani, achei que era outra Dani que está no centenário lá do Caraíba, Camila, que eu conheci esses dias. Sim. E a gente vai trabalhar numa ação lá no bairro Caraíba e a gente vai usar o selo, a gente vai... Ela é de um outro grupo seu e eu sou de outro grupo, e aí no meio do grupo eu sou do grupo do Paulo Freire de pesquisa e ela, você conhece a Camila? É, porque eu sou do Centenário. Eu falei, como assim? Então é tanto grupo, Camila, que a gente acaba encontrando as pessoas nas ações. Eu estou feliz porque é isso, né? A gente vai buscando dentro desses caminhos as parcerias, né? As aproximações, os diálogos, as relações. Muito feliz de estar de volta. Eu fico muito emocionada, fico realmente emocionada, porque a gente é alimentado com tanta desesperança todos os dias. Eu falei assim, ai meu Deus, estava faltando esse espaço, esse oxigênio, né? O meu meio, a minha área é outra, então eu sinto falta de vocês. Obrigada, que a gente tem um ano realmente esperançoso. Obrigada, Kátia. A Dani, ela é professora, né, da Faculdade de Direito, também aqui da universidade, e a gente participa do OPP juntas. E a hora que ela me perguntou, ela me manda assim, Camila, que formulário eu tenho que preencher? Você não me falou nada, eu tenho que preencher formulário. Eu falei, nossa. Eu falei assim, eu achei que ela era no grupo, falei assim, você preencheu, vamos fazer uma ação junto e tal. Ela falou assim, que formulário? Assim, não sei do que se trata. Foi hilário. Ai, engraçado mesmo, que até eu caí minha ficha, assim, eu fiquei atrasada, não, mas então eu que estou atrasada, eu não estou sabendo que o formulário é esse. Mas legal demais, acho que é isso que eu tô, a Liana também ontem no Esquenta, ela falava isso, assim, é claro, gente, é tão triste esse cenário, que não tem jeito de a gente achar polianamente, né, que coisa boa acontecer isso. Não é isso, não. Mas é o que a gente está criando de possibilidade, né, frente a isso mesmo, assim. E o que é interessante é como é que as pessoas estão querendo mesmo, porque por conta disso que a Kátia falou, uma necessidade de estar junto com os pares, né, não são iguais, pares para a gente dialogar com as diferenças também, mas um lugar em que a gente possa fazer isso. E eu acho que isso tem me ajudado mesmo. Alguém levantou a mão, a Emilene, ó. Bom dia, gente. Eu tô sem câmera. Eu fui ligar hoje, minha webcam não tá funcionando, não. Então, assim, até mandei mensagem para a Camila, estou muito animada com esse recomeço. Quero participar mais do grupo, mais efetivamente, até com tudo que está acontecendo, essa esperança que o grupo dá para a gente é muito bom. A gente se sente quentinho, né, confortável. Então, eu só queria falar isso, que eu quero participar mais, estar mais ativo também no Centenário, quero participar mais, e estou esperançosa. Esse ano começou na esperança, igual a Camila falou, a gente tem que ter esperança, né? Só isso mesmo que eu queria falar. Obrigada, Emilene. Lohane. Eu também queria falar, né, que o círculo foi importante, né, para a construção da minha dissertação, né, Camila falou aí da minha dissertação. Desde o início, né, eu tinha essa proposta de trabalhar com Paulo Freire, mas eu assisti uma banca que me deixou muito, assim, insegura, né, porque justamente do que a Camila falou, né, que às vezes trata Paulo Freire muito superficialmente, eu tinha esse medo, né, então eu entrei no círculo e que me deu mais força para terminar essa dissertação, assim, basando principalmente em Paulo Freire, foi o círculo. Então, assim, foi muito importante e é muito importante a minha participação. Eu também agora quero
ficar mais disponível, assim, né, para o grupo. Eu não estava tendo condições por causa da dissertação, mas aí depois eu vou até conversar com o Camilo para saber as formas que eu posso estar mais envolvida. Então, pessoal, muito obrigada. Vocês fizeram parte da construção da minha dissertação. Obrigada, Lohane. Mais alguém? Mais alguém, gente, gostaria de falar? Letícia, você poderia falar mais um pouco do projeto da BC do Glória, por favor, sobre o que foi combinado com a ONG? Ah, tá, a Letícia está perguntando aqui. Obrigada, Andréia. É só para a gente, então, esclarecer, que eu acho importante mesmo para ter todos a mesma informação. O ABC do Glória é uma ONG que desenvolve um trabalho com crianças e adolescentes naquele assentamento Elson Pietro. E eles nos procuraram pedindo que a gente, na verdade, querendo uma formação em Paulo Freire, que elas têm algumas leituras, conhecem um pouco, mas queriam aprofundar em Paulo Freire. E uma colega lá da psicologia, e é isso que a Kátia está falando, né, as redes vão sendo criadas, uma coisa daqui, de lá, ela foi minha colega no magistério, olha só como é que esse mundo também é pequeno, de Berlândia, viu, gente? Berlândia parece uma cidade grande, mas é uma cidade pequena. Então, eles procuraram com essa finalidade. O que a gente já fez até agora? A gente fez um formulário, vocês sabem que eu gosto dessa ideia do formulário para ter pelo menos para conhecer um pouco assim, o que sabem, o que já leram, o que já viveram com Paulo Freire, quais são as primeiras referências que eles me dão, para a gente poder pensar nessa formação. Então, objetivamente, Letícia, é isso, assim, a gente tem que pensar numa formação em Paulo Freire para este grupo do ABC do Glória D. O que são? São estudantes da psicologia, que a maioria deles, tem gente de outras áreas também, tem uma que parece que é das relações internacionais, mas são todos voluntários de uma ONG que trabalha nessa ação concreta com crianças e adolescentes, com a ideia de uma formação cidadã, mas também com aquilo de ajudá-los na sua aprendizagem escolar. O princípio é um pouco esse, como é que eles ajudam nesse processo formativo dessas crianças e adolescentes. E aí eles quiseram conhecer mais de Paulo Freire e pediram para a gente fazer um curso de formação para eles. É essa a ideia. Que é muito difícil, né, assim, quanto tempo, o que faríamos, como faríamos, pensar na estrutura de um curso de formação sobre Paulo Freire para esse público. Esse é o desafio desse grupo do Informação. Que a ideia é que a gente depois também transforme isso num subprojeto ou num projeto de extensão, né, que possa ser essa proposta. Deu para ficar mais claro, assim? Joia. Mas eu estarei com vocês nesse grupo, tá? Porque aí eu vou disponibilizar o formulário para a gente pensar a partir dessa realidade, ok? Se não há mãozinha levantada, Lucivaldo, vocês vão conhecer. Oi, gente. Bom dia. Minha câmera acho que não está funcionando, tentei ligar ela aqui, parece que não está funcionando, descobri agora. Mas primeiro é um prazer estar aqui com vocês. Eu e Camila, nós já temos uma história antes mesmo da universidade, trabalhos com o próprio movimento social. Eu agradeço imensamente a acolhida da Camila, com sempre essa pessoa linda e maravilhosa. Eu sou pedagogo, atuo no Instituto Federal de São Paulo, atuei bastante no movimento social, numa fundação chamada Consciência e Arte aí em Minas. E Camila, ela mora no meu coração, ela sabe disso, então fico muito feliz de estar aqui junto com vocês nesse momento, para poder aprender, e fiquei caladinho aqui, como todo bom mineiro, de ficar quietinho, ouvir muito, e estou começando aí assim, esse caminho aí, né, junto, eu espero poder participar aí com vocês, é um prazer, obrigado aí pela oportunidade.
Bem-vindo, Lucivaldo. Vai ser muito legal, especialmente até nesse projeto também. Eu não quero forçar, entendeu? Eu tô no convencimento dele, assim, de participar junto conosco. Então, quando, né, tiver esse desejo também, especialmente nesse projeto do ABC, acho que a sua experiência com o movimento, na verdade, social, né, seria fundamental também. Aliás, todos nós aqui temos muito para contribuir em todas as áreas. Eu acho que aí a gente vai se localizando por isso. Agora eu quero nisso, agora eu quero naquilo. Depois a gente pode rodar, né, gente? Por isso que a gente é um círculo. A gente pode rodar também. Estou aqui, mas depois eu passo para outra. Não quer dizer que os em leitura vão ficar aí para o resto da nossa existência, né? A gente vai circulando com isso também, tá bem? Podemos encerrar por hoje, então? Muito obrigada, um forte abraço em vocês, realmente muito feliz, obrigada pelas falas, viu, Kátia? Obrigada, Milene, Silvia, Andréia, todos vocês, assim, é um prazer mesmo, uma alegria estar aqui, uma responsabilidade ter vocês comigo. Eu agora estou aprendendo a falar toda hora onde eu estou, eu faço parte do Círculo de Estudos e Pesquisas Freirianos, acho importante a gente localizar, assim, porque é o lugar que eu me sinto muito bem, né? Então, muito obrigada, um beijo grande, bom final de semana, e até março. Dia 6 nós estaremos juntas, 8h30, hein, pessoal? Beijos.